Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Max. E eu sou o Rei Marx. E esse podcast aqui, galera, é voltado ao empreendedorismo. Cara, a pegada foi a seguinte, a gente montou esse podcast para instruir o pessoal da comunicação visual a como empreender e ter mais resultado. Porém, foi tomando uma forma, pois a dor que o empresário da comunicação visual tem é a mesma dor que qualquer outro empresário tem, porque a gestão é a mesma, a única coisa que muda é o processo produtivo. Então, se você é empresário de Uberlândia ou região, esse podcast é para você. E hoje nós vamos conversar aqui com Alex Pereira. Nós vamos deixar ele se apresentar logo após a vinheta, fazer todo aquele... Se você chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio ou conteúdo do nosso canal. Esse podcast está sendo patrocinado pela Fácil de Imprimir, então se você tem uma empresa de comunicação visual, uma gráfica, uma copiadora ou é um designer, este canal, a Fácil de Imprimir, pode te ajudar a começar a ganhar dinheiro na comunicação visual. E se você já tem equipamento ou impressora, nós também podemos te ajudar, pois temos um leque enorme de variedades e produtos que você pode estar revendendo. E aí, Alex? Como é que você tá, Max? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu? Prazer. Obrigado pelo convite. Receber, eu sei que as agendas é sempre meio tumultuadas, difícil. É verdade. Já tem um tempo aí que começou o podcast, a gente tá trocando ideia e agora que deu certo. Mas o mais importante é a gente conseguir alinhar as agendas. Top demais. Agora eu quero que você se apresente, conta quem é o Alex Pereira, da onde veio, você é daqui de Uberlândia, como começou a vida no empreendedorismo, o seu primeiro serviço. A bola tá com você. Essa empreitada, né, na comunicação. E, de fato, eu comecei mesmo na comunicação visual, literalmente, mas de uma forma bem arcaica. Eu comecei como ajudante pintor letrista, em Itumbiara. Oh, que da hora. Com 15 anos. Já me risquei nessa vida aí. Já arriscou? Legal demais. Então, eu comecei nessa empreitada como ajudante pintor letrista, né, em Itumbiara. Eu sou de lá, sou natural de Itumbiara. E ao longo dos anos, conforme foi passando os anos, eu percebi que o mercado ele ia se adaptando. Então ali com 16 para 17 anos eu já tinha um certo know-how também como pintor, e aí o meu ex-patrão na época já me deixava sozinho em algumas obras para fazer a parte ali de pintura. Antigamente não tinha nada disso de computador, essa coisa toda, então a gente muitas vezes usava até um catálogo chamado do Letra 7, a logomarca do cliente vinha para a gente impresso e a gente tinha que pegar aquela logomarca para passar para a parede através de escala, régua de escala, então era bem assim. Tinha umas ferramentas meio arcaicas que possibilitava isso, não era... Claro que tem a habilidade de você fazer o desenho, mas Perfeito. Você não fazia só olhando. Não. Assim, a gente fazia o risco na parede, uma faixa, mas olhando o papel. A gente olhava o papel e com escala a gente passava ali para uma parede. Tinha que fazer todo um grid antes. Todo um grid antes, justamente. E com 16 para 17 anos, surgiu uma oportunidade de eu fazer um serviço sozinho de comunicação visual. E eu percebi que só com aquele serviço eu ganhei praticamente o que eu ganhava no mês inteiro. Só com um serviço só. Caraca. Eu falei, legal isso aqui. Foi onde que me despertou a área do empreendedorismo e ir para esse lado. E aí surgiu uma oportunidade, eu estava fazendo um trabalho para esse patrão mesmo, meu, e uma loja do lado que eu estava fazendo um letreiro, ele falou assim, cara, eu preciso fazer uma logomarca aqui na minha parede, você faz? Eu falei, não, faço sim. E aí eu fechei com ele, fiz, e foi onde que eu comentei que eu ganhei um dinheirinho um pouco a mais. Isso você tinha 16 anos? 16 para 17 anos, justamente. E aí foi onde que eu pedi para sair dessa empresa e fiquei por conta. Nessa época, mais ou menos nessa idade, 16 para 17 anos, comecei a trabalhar por conta. De pintor letrista, né? Já tinha ali um certo know-how nesse segmento. Até que um dia, eu andando numa das avenidas principais ali de Itumbiara, conhecido de Santos Dumont, eu vi uma fachada de uma, tipo, agropecuária, que vende ali feno e tudo mais, e percebi que a fachada estava toda apagada, né? E ofereci o serviço. Cheguei ali e falei assim, olha, vamos renovar essa fachada sua, fazer uma logomarca nova, letreiro, telefone. E o rapaz falou assim para mim, não, eu não vou fechar com você, porque eu já fechei com uma outra equipe aqui,
e eles vão amanhã, já vão fazer a instalação dessa fachada nova para mim. Só que um letreiro, para quem é mais das antigas, não leva de um dia para o outro, leva semanas, porque você tem todo ali um trabalho, né, de pintura, de diagramação, fazer todo um grid. E aí eu fiquei curioso, falei, como assim? O cara já fechou hoje, amanhã já vai vir instalar? Foi onde que eu comecei a entender e tive o primeiro contato com impressão digital. O que o rapaz fez? Ele imprimiu numa lona, foi lá, esticou num quadro e colocou. Só que eu, como curioso, no outro dia fui lá para ver como que era o processo e vi como que funcionava. Aí eu cheguei nesse pessoal e falei, como que é feito isso aí? Quem que fez? Aí ele me passou o contato do dono dessa empresa. Você pegou os caras instalando. Pegando os caras instalando. Eu fiquei muito curioso. Eu passei o dia inteiro ali, à noite, vigiando. Igual um detetive, tava dentro do carro, só olha, mas não faz sentido, eu levo uma semana para fazer isso aí. E inclusive esse rapaz dessa empresa, né, dessa agropecuária, falou assim, não, eles vão vir aqui, vão colocar foto do animal, foto aqui dos cavalos e tudo mais. Eu falei, gente, mas não tem como fazer isso na pintura, não é tão fácil. Eu não conhecia, enfim. E aí eu fui, no outro dia, vi como que era feito aquilo ali, tudo muito bonito, tudo muito colorido. Eu ali me apaixonei, falei, eu tenho que aprender isso. A impressão na lona é bonita, né, velho? Muito. Impressão digital é outra história. E aí, no mesmo dia, eu fui lá na empresa do cara que contratou, que é o Tião, da Design, antiga Design de Itumbiara. Para quem é de Itumbiara, às vezes vai conhecer. Aí eu falei, Chicão, eu trabalho com letreiro, mas eu vi o pessoal montando uma fachada e me interessei e queria trabalhar com você. Eu quero aprender isso. Foi desse jeito que eu cheguei e falou, cara, gostei da sua atitude, vou te contratar. E ali eu fiquei ali em torno de uns 2, 3 anos aprendendo. Ali eu passei pela produção, passei pela impressão, comecei ali na direção de arte também, fazer umas artes ali. Foi onde que eu percebi também que a cidade não me comportava muito aquilo que eu queria. Foi onde que eu vim para Uberlândia. Aí eu fiz publicidade e propaganda. O cara cresceu tanto a ponto de ficar grande demais, maior que a cidade. Aí, cara. Aí o cara veio para Uberlândia. Muito mas na verdade, eu penso muito, inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, a questão é que muitas pessoas, às vezes, acham que o crescer, a gente tem que estar muito preparado para aquilo. Não vou esperar chegar em toda uma condição necessária para depois eu crescer, para depois eu buscar novos horizontes. E muito pelo contrário, se a gente for esperar muitas coisas ficar prontas, a gente perde o time. É verdade. E o time, muitas vezes, é o que faz a diferença de um sucesso ou de um fracasso, seja no empreendimento ou até mesmo na vida pessoal. Isso é muito importante. Isso é verdade. Pode esperar, não. E aí eu vim para Uberlândia, comecei a estudar publicidade e propaganda na Exanc. Na Exanc? Na Exanc. Formou lá também? Legal, bacana. E o meu primeiro emprego foi numa gráfica também aqui em Uberlândia, já tinha um certo know-how, que foi na Fênix, do Avaldo, não sei se vocês... Fênix Science, isso. Cheguei aqui, né, o Avaldo me recebeu com muito carinho, até hoje é um grande amigo que eu tenho, né, eu aprendi muito com ele. E a partir dali, enfim, até hoje aí a gente está na área de comunicação, só que com uma vertente um pouco diferente hoje, né? Todo esse know-how que eu consegui ao longo do tempo me deu capacidade de chegar num projeto que eu tenho hoje, que eu também vou estar startando, enfim, aí tudo aconteceu. Entendi. Bacana, hein, cara? Que história boa. É. Você resumiu aí, claro, né? Bem resumido. Mas foi um bom resumo, gostei, cara. Cara, e curioso você falar que você estudou na Exanc. Quem foi seus professores lá? Teve bastante. Professores, inclusive, que eu aprendi muito com relação até a trazer para a vida ali. Eu tive o Léo Faria, a Tatiane, o Luciano. Luciano Araújo? Luciano Araújo. Cara fera, foi meu professor também. De designer ali e tudo mais. Ele foi meu professor em muita coisa. Inclusive, me ensinou até a mexer com Mac. Sim, sim. Eu aprendi a mexer com Mac, formatar Mac com ele. Olha só que legal. E foi tipo assim, 2 horinhas de conversa, ele me ensinou muita coisa. Sim, muito inteligente. Ele é muito massa. Então ele teve muitos professores. Marcelo Sena foi seu professor? Marcelo Sena também. Ele veio aqui no podcast. Olha só. Depois você assiste lá, cara. Foi massa pra caramba. Ele foi meu professor, é um grande amigo hoje. Ele já foi meu chefe, trabalhei na agência dele. Ele me deu uma oportunidade 2 vezes, cara. Foi muito massa. Só. No comecinho, quando eu não sabia de porcaria nenhuma, ele me deu a oportunidade pra conhecer a agência, trabalhar lá. E numa outra oportunidade que eu tava precisando muito, inclusive, que minha esposa estava grávida e eu precisava melhorar um pouquinho de salário, ele me chamou de novo. E aí foi onde eu trabalhei lá durante 6 anos, se eu não me engano. Que legal. Até a pandemia ver e quebrar geral. Sem dúvida. Que fechar as portas. Mas o Marcelo ele já estava querendo fechar,
e tava querendo descansar, né? Porque tava muito tempo na publicidade. Sim, sem dúvida. E o interessante da Exam, que a gente puxou esse assunto, mas é interessante trazer que os professores ali, o corpo docente ali, eram todos profissionais da área e de muito conhecimento. Sim. Então, para quem realmente queria aprender, não tinha como falar que não tinha jeito. Porque muitas vezes as pessoas acham que uma faculdade, e infelizmente em algumas partes e algumas são assim, é muito parte teórica, aquela parte prática não tem. Eu não senti isso na Exam, que eu agradeço muito ter passado por lá. Hoje o que muito do know-how que eu tenho hoje, eu devo muito ali à faculdade. Sim, com certeza. A Exam, que ela, pelo menos nessa nossa área de comunicação visual, publicidade, propaganda, ela é bem completa. Sim. Ela te dá muita teoria, demora a chegar na prática. Por exemplo, eu que fazia design gráfico lá, demorei a chegar na prática, mas eu tive toda uma base, porque o designer gráfico sai de lá formado para poder, se ele quiser, claro, abrir uma agência sozinho, ele abre. Né? Então, se ele se esforçar bastante, ele já abre uma agência a partir dali. Perfeito. E eu tive muitos professores bons lá, cara. Excelentes professores lá. O Marcelo Sene, o Labruna. Marcelo Cunha também, o Luciano Araújo. Sim. Teve uma professora, que infelizmente a gente perdeu ela, que era de design também. Ela teve um quadro de câncer e faleceu, mas ela era uma excelente professora. Você formou lá em que ano? Cara, eu não cheguei a formar. Ah, tá. Eu tranquei e fui para outra faculdade. Ah, entendi. Mas foi em meados de, acho que 2008, mais ou menos, 2010. Na época, eu formei em 2010. Pois é, e aí, cara, assim, eu conheço muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço é Exam, né? Porque o nosso círculo acaba sendo fechado nisso, né? Mas foi uma excelente faculdade pra mim, cara. Sem dúvida. E assim, me abriu muitas portas depois que eu comecei a fazer curso de design gráfico lá. E assim, quando eu comecei a fazer o curso de design gráfico lá, cara, eu não sabia nada de Photoshop, de Illustrator. Eu estive na Exam aqui em 2 momentos. Nesse primeiro momento eu não sabia nada. Em português, a frase correta seria... Aí eu tranquei e procurei aprender as ferramentas, né? Porque eu me vi numa situação que eu falei assim, cara, eu não tô preparado pra começar essa faculdade. Porque eu via muita gente que já sabia mexer com Photoshop, e quando, não sei se você lembra do interdisciplinar. Sim. Você tinha o primeiro momento interdisciplinar, que era um movimento muito legal da Exam, que era muito empolgante, só que, tipo assim, saía na frente quem já tava manjando. Pelo menos o básico ali do pacote Adobe tinha que saber. Eu não sabia nem isso. Então eu tranquei, procurei me especializar, foi onde eu fui fazer curso na Prepara Cursos, não sei se vocês conhecem. Fazer curso na Prepara Curso de Design. Olha só que legal. De web design, na verdade. Eu aprendi Illustrator não, porque eu não tinha o contrato do Illustrator. Tinha CorelDRAW, InDesign, Photoshop e Flash. Pois é, né? Você lembra os pacotes? Era Core e Photoshop. Core e Photoshop. Exatamente. Mas, cara, a maioria nessa época usava Core e Photoshop. Era poucos que mexiam com o Illustrator. O Illustrator chegou depois, né, cara? Questão de mercado. Inclusive, muitas peças gráficas, as gráficas recebiam praticamente 98% em Core. Até hoje. Sem dúvida. Falar um pouco mais perto do microfone. Ou chega ele um pouquinho mais pra... Assim. Melhorou? Isso, que ele é bem direcional. Certo. E, cara, nesse meio caminho aí, você deve ter passado por poucas e boas, né? Muitas. Não foi poucas, não. Foi muitas. Muitas. Conta um pouco aí dos percalços da que vida, você já passou. Claro que não precisa falar nome, mas sempre tem aquela... não, eu quero fazer uma arte aqui pra mim, mais ou menos desse tamanho assim. Sempre tem, né? O que acontece? Os meus percalços começou, inclusive, como eu sempre fui muito curioso, eu comecei na produção da comunicação, inclusive, assim, produção mesmo, de ajudar a fazer estrutura metálica, solda, esticar banner, tudo, instalar no local. Então, como a área também da impressão, já operei muitas e muitas máquinas de impressão, já passei por quase todas praticamente. Em cada uma dessas áreas a gente sempre passa por alguns percalços. E é o que nos dá know-how hoje em dia para não passar ou pelo menos minimizar isso, né? Um dos percalços, começando lá da gênese da coisa, foi com relação à estrutura metálica mesmo. Eu acredito que hoje é um dos gargalos que a gente tem. Às vezes as pessoas fazem a venda achando que é apenas ir lá no cliente, pegar a medida, joga ali, às vezes, 1 metro quadrado e faz ali a precificação e faça a venda, né? E não é bem por aí. Uma vez eu trabalhando com isso, na parte de estrutura, o meu ex-patrão pediu para me pegar uma medida de uma fachada, né, de uma estrutura metálica. E eu peguei essa medida da estrutura metálica, achando que tinha pegado tudo certo e não peguei.
Aí a lona veio errada, a estrutura veio errada, veio tudo errado. Caramba. Tudo errado porque eu peguei a medida errada, né? Então, assim, aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Aí também, obviamente, dentro da parte de criação também, a gente passa por muitos percalços também ali de problemas, com cores, principalmente para quem trabalha com impressão. Quantas e quantas vezes eu exportava a arte em RGB e a máquina não lê RGB, só em CMYK. E depois que eu ia ver que estava em RGB. Então são situações do dia a dia aí que a gente vai pegando as manhas e a gente tenta passar para as pessoas que vai chegando depois da gente para que não passe. A gente até comentou aqui antes de começar o podcast sobre a situação das pessoas às vezes fazer meio que sacanagem com aqueles que estão começando, né? E acontece sim, demais. Demais. Desempenador de vidro. Né? Eu me lembro uma vez que quando eu estava na área da pintura, né, do letreiro, um dos primeiros dias que eu tava lá, se não me engano, o primeiro, nunca mais esqueço disso. Um dos pintores que estavam lá, né, falou assim, ó, pega aqueles pincel que tá ali dentro da água e lava eles. Eu não sabia qual era a diferença de tinta e esmalte sintético para tinta látex. E era tudo pincel com esmalte sintético. Você não lava o esmalte sintético na água. Não tem jeito. E eu tô lá lavando e melando minha mão com sabão e não saía aquela tinta de jeito nenhum. E eu, gente, mas isso aqui tá errado, né? Aí eu cheguei no patrão e falei, ó, por que esse negócio não tá funcionando? Eu falei, não, cara, isso aí é esmalte sintético, isso aí não é látex. Aí é onde fui aprender a diferença. E hoje em dia também acontece muito também na área da comunicação visual. Eu particularmente... Mas aí, nesse caso nem foi pegadinha não, viu? Ah, foi meio que uma sacanagem ali. Não, foi... Tipo assim, cara... Você viu que te marcou, que você nunca mais esqueceu? Nunca mais esqueci. Cara, tem uma forma melhor de se aprender uma coisa? Não, sim. Tipo assim, eu tô olhando o outro lado, né? Tipo assim, cara, porque quando eu tô montando uma arte, por exemplo, lá no comecinho, quando eu tava aprendendo, eu tinha que pegar e diagramar uma página. Então, fazer uma por uma, tal, sofria. Aí, de tanto sofrer, a gente busca uma solução mais rápida. Na hora que a gente aprende essa solução mais rápido, nunca mais a gente volta para aquele serviço. Sem dúvida. Que é custoso, né? Otimização, né? Sem dúvida. Mas assim, poderia, obviamente, assim, pensando por mim, cada um tem uma personalidade. Se fosse eu naquela situação e hoje eu faço isso, eu ia explicar primeiro. Olha, isso aqui é latex, isso aqui é esmalte, isso aqui é tinta isso, aquilo outro, assim, você faz assado. Que é o correto. Só que a pessoa não perde a oportunidade de tirar uma ondinha. Não tem jeito. Sabe que você é novo na parada, não conhece das coisas, vai te sacanear. Só que foi importante, conforme você comentou, porque todas as outras vezes que eu tive a oportunidade de mudar de área, dentro da comunicação, mas ir para um outro setor, melhor dizendo, eu sempre ficava um pouco mais esperto. Falei, opa, qual que é a pegadinha dessa área? O que está acontecendo aqui? Aonde que vai? E eu me livrei muito por conta disso. Mas isso está muito ligado à curiosidade. Inclusive, é uma das situações que me move a curiosidade, né? A curiosidade de aprender. Eu passei por todas essas áreas, né? Me especializei na área de comunicação, de criação também, né? De design, criação. E hoje eu praticamente fico na parte de vendas. Aí a gente pode entrar aqui às vezes numa nuance disso, mas me deu bagagem para chegar no que eu estou hoje, né? Naquilo que eu faço hoje. Show de bola. Massa demais. Não, aqui o tempo é seu. Aqui a história é sua, então, tipo assim, pode destrinchar à vontade. Vamos conhecer realmente quem é o Alex Pereira. Você tem um relógio aí, constrói seu relógio. Porque, tipo assim, eu te conheço lá da Faz de Imprimir, você é um cliente nosso, então a gente chega, a gente conversa, troca uma ideia, e tipo assim, você contando agora, eu tô descobrindo outro Alex. Que, tipo assim, por não ter intimidade, talvez, se não fosse esse podcast, jamais eu ia conhecer essa história. Sem dúvida. Inclusive, é importante isso que você faz, esse projeto, porque muitas vezes, inclusive acontece muito, as pessoas têm medo de começar um negócio ou uma ideia por medo da reação e também do que as pessoas vão falar, né? Se você não tivesse você juntamente com o pessoal que idealizou a força e também a vontade de fazer com que começasse, muita gente não ia conhecer muitas coisas. Eu já vi alguns episódios, alguns projetos bem legais aqui, que eu falo, que legal isso aí. Então, quando a gente está aqui para falar um pouco da nossa história, mais do que falar da nossa história, é um pouco também da nossa experiência, para que outras pessoas possam pegar aquilo, talvez até como inspiração. Sim, com certeza. Para se motivar. Com certeza. Aqui a gente pensa muito nisso. Tanto é que tá no nome, né? Inspira Print. Justamente. E se for puxar o fio direitinho, vai ver que você tem até familiaridade com Forelha, porque todo mundo que vem aqui... Ele conhece o alguém.
minha mãe já fez, conhece minha mãe, não, conhece meu pai. Não, eu tava aqui pensando aqui, será que o Alex não conhece uma galera que eu conheço? Claro que conhece. Por exemplo, o Lucas Alexandre, que também formou na Exam, que hoje trabalha na Algar, teve aqui no podcast. Olha, provavelmente eu devo conhecer, mas o que acontece? Ali na Exam, que o interessante é que as pessoas quando formam ali, aqueles que realmente se interessam pela área da comunicação, sempre vai para alguma vertente. Por exemplo, algumas pessoas que formaram comigo, o Fred, ele foi para a área da filmagem, hoje ele tem Astronauta Filmes lá em Brasília, muito que grande. Doido, hein, cara? Hoje ele atende o governo ali, fazendo toda a parte de filmagem, tá bem grande. E saiu daqui da região, Triângulo Mineiro. Sim, estudou comigo, formou comigo, né? Nossa. Então, assim, muitas pessoas, às vezes a gente conhece ali, pode até conhecer, se a gente troca um pouco mais de ideia, a gente vai ter alguma familiaridade, né? Mas interessante disso tudo é que ao longo dessa caminhada, obviamente que eu fiz um resumo aqui, um apanhado geral, o mais importante é que tudo isso que eu vivi até hoje, eu comecei com 15, hoje eu tô com 39, então vai para 26 anos, 25 anos de caminhada, para cada ano desse foi um aprendizado que me levou hoje para estar num projeto que eu vou estar, inclusive, lançando agora esse mês, que chama Mídia Infinita, que é o nome da minha empresa. Pois é, o Max me mandou o link, eu dei uma olhada no perfil do Instagram e fiquei super curioso, cara. Achei muito interessante. Assim, principalmente pelo nome, né? E aí, a hora que eu fui ver o site lá, o perfil do Instagram, eu falei, cara, que negócio interessante, mas como é que ele faz isso? É verdade. Aí queria que você contasse pra gente. Pô, Mídia Infinita, o cara, você chega lá, você pede qualquer tipo de mídia, o cara tem? Dá aquela pulguinha atrás da orelha, como assim, todas as mídias em um só lugar, né? Exatamente. A ideia do nome Mídia Infinita, inclusive, eu registrei na época, justamente, eu falei, será que não existe? Não existe, graças a Deus. Eu já fiz o registro da marca e tudo mais. Boa! A ideia do nome Mídia Infinita veio justamente por conta disso, porque a mídia, conforme eu já comecei lá na gênese da coisa, de pintura e tudo mais, eu percebi que a mídia ela não vai acabar, muito pelo contrário, ela vai se transformar, ela é infinita. Então hoje existe a mídia online, tem toda a mídia do tráfego pago, quem imaginava na minha época que existiria isso, Instagram, né? E hoje não tem como ficar sem. Então, uma ideia do nome, da criação propriamente dito do nome, é justamente trazer essa ideia que não existe infinidade para tipos de mídia, independentemente do tipo de mídia. E a minha ideia, quando eu pensei nesse projeto, é justamente alinhar a dor do mercado. Como também eu trabalhei em algumas gráficas na parte comercial, muitos clientes chegavam, você sabe quem faz isso? Às vezes a gente não fazia. Sabe quem faz aquilo outro? Sabe quem faz um boneco inflável? Sabe quem... E eu falei, gente, eu percebo que muitas pessoas precisam de alguns tipos de mídia e elas não sabem onde encontrar. Eu falei, por que não criar um projeto, criar um conceito, uma plataforma, no qual essas pessoas têm a oportunidade de entrar lá, preencher um formulário, o próprio sistema entender isso, e a partir dali eu já entender o que o cliente quer e já direcionar para ele aquela empresa ou aquele profissional que faz aquilo que ele precisa. Então veio mais ou menos nessa ideia, né? Imagina que fosse isso mesmo. É isso mesmo. Só que isso é uma das unidades de negócio dentro da ideia. Então a Mídia Infinita é uma plataforma multifuncional. A primeira de solicitação de orçamento, independentemente do tipo de mídia. Então a pessoa entra lá, independentemente do tipo, ela vai preencher todo um formulário, e a partir do que ela preencher, o próprio sistema já vai identificar os possíveis fornecedores o profissional daquilo que ela precisa. Inclusive, eu já tenho alguns fornecedores e alguns profissionais já cadastrados, preciso cadastrar mais, justamente porque essa ideia da mídia ela não acaba, né? Então sempre está rodando. Mas além disso, a plataforma ela tem uma central de vagas voltadas para a da mídia, literalmente só para a área da comunicação, para quem precisa contratar ou para quem precisa disponibilizar uma vaga. Tem uma central de vaga lá dentro também da plataforma. Que legal, cara, boa. Dentro da plataforma também tem um setor de consultoria. Então, muitas vezes, isso de experiência ao longo dos anos, eu percebi que muitos clientes precisavam de ter um certo consultoria daquele tipo de mídia que ela precisava, só que ela não tinha um dinheiro suficiente para contratar uma agência ou um profissional específico. Então, lá a gente também tem essa consultoria, que a gente vai auxiliar o cliente que busca determinado tipo de mídia, aquilo que ele quer, até a concretização de fato daquilo que ele precisa. Dentro da plataforma também vai ter cursos, ainda eu não coloquei, mas cursos e treinamentos voltados para a área da comunicação e do marketing.
também de todo tipo de mídia. Então a pessoa, desde aprender um Corel, um Photoshop, um Illustrator, aprender social media, enfim, não importa. Até mesmo gravar, fazer um podcast desse, por que não? Né? A mídia é infinita. Então também tem esse setor da mídia, essa base lá de treinamentos. O interessante dessa base de treinamentos, quando eu pensei, foi uma dor que eu senti. Quando eu pensei o projeto, eu falei assim, peraí, eu tenho que estudar um pouco de tráfego pago. Eu tenho que aprender um pouco de tráfego pago. Aí eu comprei um curso de Google Ads, foi intensivão, fiz esse curso. Só que eu percebi que quando eu terminei esse curso, era meio tipo assim, agora daqui pra frente você se vira. Agora o problema é seu. O que eu pensei, por que não? Quando esse aluno entrar na plataforma, escolher o curso que ele interessa, finalizar, a gente conseguir ou colocar ele no mercado de trabalho ou ele ser um fornecedor nosso. Então, essa é um diferencial. Então, o aluno que entrar lá e fazer o curso, ele vai ter a possibilidade de ser um fornecedor também. A gente vai ajudar ele com os 3 primeiros clientes. Então, ele faz o curso, aprende. Obviamente que a gente vai fazer toda ali uma prova ali de proficiência para ver o que ele aprendeu. E a gente vai monitorar e auxiliar ele para que ele possa entrar no mercado. Para não passar aquilo que eu passei, agora é com você. Então, a ideia é isso. Eu ainda não percebi no mercado um curso voltado para isso, ou alguma estratégia voltada para isso, no qual o aluno aprende e nós auxiliamos ele ou entrar no mercado ou ser mesmo prestador de serviço daquilo que ele... Realmente é algo inovador, né? Interessante. Eu pesquisando, vivendo dentro dessa área, realmente eu não vi nada parecido, nada semelhante a isso, Sem dúvida. Por que essas ideias surgiram? Justamente por conta desse know-how, dessa experiência de vida. Foram, conforme você até fez a pergunta, quais são os desafios, aquilo que você já passou, quais foram os problemas? Muitos. E esses problemas eu tentei trazer dentro de uma plataforma ou de uma ideia para ajudar outras pessoas também. Porque aquilo que a gente aprende, a gente não pode ficar só pra gente. A gente também tem que passar para outras pessoas. Obviamente que nós usamos isso para vender o nosso serviço, o nosso produto, até porque a gente tem que pagar nossas contas, não tem jeito, o boleto não para. Mas ao mesmo tempo, por que não passar esse conhecimento para outras pessoas e também aprender? Né? Então, acho que isso é muito importante. A gente, de alguma forma, usar a nossa experiência para ensinar outros. Então, lá, tem o setor de solicitação de orçamento de mídias, treinamentos, consultoria, central de vagas, e também a gente vai fazer uma ligação para criar um ecossistema, fazer toda uma ideia para trazer pessoas do segmento de mídias e comunicação para entrar tudo dentro dessa plataforma. Aonde a pessoa, se precisou de algum tipo de mídia, ou não apenas mídias, ou um treinamento, ou qualquer outra coisa que ela precisar, ela encontrar num lugar só. Essa é a ideia final da mídia infinita. Todas as mídias em um só lugar. Então, que seja ideias, que seja curso, que seja, às vezes, um podcast, que seja uma troca de ideia, que seja um Inspira Print, conforme foi aquele evento, de trazer pessoas. Essa é a ideia. É fazer com que a plataforma ela seja reconhecida como um local no qual as pessoas que trabalham com marketing e propaganda possam se reunir e se encontrar. Existem algumas plataformas semelhantes no mercado, mas de outros segmentos, mas bem limitado. E bem nichado também, bem nichado, né? Então, normalmente, tipo assim, a pessoa precisa contratar um arte finalista, tem a plataforma, mas só tem arte finalista. Só tem arte finalista. Então, a ideia nossa, justamente por conta do nome, é isso, né? Mídia infinita. Justamente não ter essa limitação do que a mídia pode proporcionar pra gente, né? Isso é muito importante. Legal. E esse projeto seu, já tem data prevista para começar? Já começou? Já tá rodando? Como que é? Não, vai começar a rodar e startar mesmo agora a partir de 5 de setembro. 5 de setembro já começa. Por quê? Porque eu estou fazendo ainda algumas condicionais, validando algumas situações dentro da plataforma, porque quando a gente lançar isso no mercado e começar a chegar demandas, eu preciso estar, de alguma forma, ali dentro do operacional, ela está funcionando pelo menos minimamente está funcionando, né? Então, é importante essa validação. Então, essa validação está sendo feita, está sendo refeita, para justamente quando a gente for no mercado, a gente vir com os 2 pés no peito, vamos dizer assim, né? É isso aí. Mas a ideia é essa, acho que tem tudo para dar certo, conto com o apoio de todos da comunicação, às vezes aquele que está nos ouvindo, fornecedores de todas as áreas da comunicação que queiram fazer o cadastro lá, que queiram participar do projeto, está convidado também, tá? E isso é muito importante. Não, massa demais. Essa pegada, você vai estar criando um ecossistema, tipo uma cooperativa. Sim, isso, perfeito. Então,
os fornecedores vão poder trocar figurinha lá dentro também. Perfeito. Então, às vezes o pessoal tem um fornecedor de matéria-prima que precisa refazer sua identidade visual e lá eles mesmos trocando figurinha acabam encontrando os profissionais certos. Perfeito. E uma das propostas também da plataforma é que ela seja autoadaptável. O que é isso? Não é uma coisa muito amarrada e centrada. Aquilo que o mercado, a gente entender conforme eu for andando, que possa ser adaptado, ela vai se adaptar também automaticamente. Até mesmo pode ser daqui a um tempo, e é minha intenção de criar um app disso, né? Interessante ter um aplicativo. Sim, um aplicativo para facilitar essa comunicação. Então, tudo isso é importante. Por quê? Hoje em dia, essa situação de cooperativo não tem como mais voltar atrás. A gente vê um Uber da vida, a fácil de imprimir também, a situação no qual os profissionais não precisam ter toda aquela estrutura para produzir um material. Hoje, praticamente, eu não tenho maquinário nenhum e nem faço questão de ter por toda essa experiência, porque o pessoal me atende em tudo que eu preciso. Não apenas isso, em outras gráficas, outros mercados, atende o que eu preciso. Para que eu vou ter gastar todo um esforço e todo um recurso financeiro para criar uma estrutura, sendo que já tem quem faça isso? Cooperativo, né? Cooperativa. Sim. Esse cooperativismo é muito importante. E por que não trazer isso também para a área da comunicação? Eu, ao longo desse tempo que eu estou formatando esse projeto, eu lá venho pesquisando no mercado também para ver como que o mercado está reagindo a isso, né? E eu estou percebendo que esse advento da tecnologia, da inteligência artificial, não tem como voltar atrás mais. Tem não. Ou a gente adapta ela, ou então a gente vai ficar para trás. Não tem jeito, a gente tem que adaptar. Então veio mais por essa ideia de fazer com que as pessoas possam se interagir ali, né? Então essa é a ideia. E obviamente ideias vão surgir, pessoas vão dar outras ideias, vão dar sugestões, faz isso, faz aquilo, volta aqui. E a gente está aberto para isso também, né? É isso aí, então, a gente está aberto para se adaptar. Massa demais. Isso aí, inclusive a gente teve um episódio agora, passou da Biowork, que casa muito com essa ideia, que é o pessoal focado em resolver uma dor da inteligência artificial. E, cara, esse projeto é um projeto grande. Sim. Isso aí não é uma coisa que você começou ontem. Não. Esse projeto eu comecei, interessante você ter feito essa pergunta, em 2019. Acho que todo mundo tem aquela crise da meia-idade, ou então crise do mercado que atua. Eu, em 2017 para 2018, eu tomei raiva da comunicação, eu não quero mexer mais com isso. Eu vou estudar para concurso, eu vou estudar em uma outra área. E aí eu larguei literalmente a área da comunicação, me formei na área ambiental também, fui trabalhar na área ambiental. Depois eu fiz concurso, passei em fui ser agente penitenciário. Não, vai. Calma. Vamos destrinchar aí. Vamos abrir. Agente penitenciário. Caraca, acredita nisso? Foi justamente nisso, quando a gente tem aquela crise do mercado, falando, não quero mexer com isso mais não. Mas muitas vezes a cabeça é pequena, a gente quer algo melhor também, né? E a gente vai buscando essas... E também sair fora da caixa, né? Porque sair fora da caixa. Eu até te entendo. Você nasceu na comunicação visual e ficou nela. Fiquei nela esse tempo todo. Você não experimentou nada. Nada. Mas eu vejo da seguinte forma, cara. Eu imagino assim. Cada tipo de trabalho, sua cabeça pensa e cansa de um jeito diferente. Por exemplo, eu imagino que agente penitenciário, você tem lá só hora de entrar, só hora de sair. Acabou. Não tem mais nada pra fazer. Agora, eu que trabalho como designer gráfico, eu pego projeto por fora também, a minha cabeça fica trabalhando toda hora, a cada 24 horas, e preocupada com cada projeto que tá na minha mão. Então a cabeça não descansa. É verdade. Então chega uma hora que, igual você falou, crise, né? Tipo, cara, eu não quero mais ter essa preocupação. Eu quero chegar em casa, abrir uma latinha e sentar no sofá, mais nada. Exatamente. Entendeu? Foi justamente isso. Ei, tá vendo? Você tem essa preocupação, cara. Eu quero ficar tranquilo um dia. E eu sonho em um dia, se Deus quiser, chegar em casa depois do trabalho que eu fiz no dia e só sentar no sofá e jogar meu videogame, cara. Não quero preocupar com mais nada. O que eu resolvi hoje tá resolvido, agora é só amanhã, sabe? Um dia, se Deus quiser, eu vou chegar nesse ponto. Amém. Não, a gente vai chegar. E tá chegando, aleluia. Vai rapidinho, a gente vai chegar. Aí agora você tá num outro momento, que você tá lançando uma grande plataforma, que você vai trabalhar um bocado ainda,
Pra chegar a esse momento de novo de você sentar e não preocupar com mais nada. Mas interessante, essa ideia só surgiu por conta dessa saída minha. Provavelmente se eu não tivesse meio que saído da área para alçar novos voos, né? Provavelmente eu não tinha pensado. Quando eu saí, fui fazer uma outra formação e trabalhar na área ambiental, depois estudar para concurso, eu passei para agente e fiz ali todos os treinamentos, 2 semanas de treinamento, e no meu primeiro dia de trabalho lá na penitenciária Pimenta da Veiga, aconteceu uma situação lá que foi um livramento, justamente no primeiro dia. Eu posso até contar para vocês aqui, né? E só para antecipar um pouco, só que no final, quando eu saí dali, eu jurei para Deus, falei, Deus, nunca mais eu volto nesse lugar. Nunca mais eu volto nesse lugar. Só para já trazer lá do fim para o começo, para vocês entenderem. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, salário muito bom, legal, vou trabalhar, sair da área e fui. No primeiro dia... Isso que ano, mais ou menos? Foi em 2019. 2019? Isso, 2019. Você já entrou na penitenciária em 2019? 2019, isso. E quanto tempo você se preparou? Você fez o curso? Sim. A preparação? Sim, foi em torno aí da preparação até começar a trabalhar efetivamente, foi uns 3 meses, mais ou menos. Então... Você vê o tanto que o caboclo é inteligente, porque normalmente tem gente aí que sofre anos estudando para poder entrar no concurso e não consegue. Não consegue. Tem... Mas estudo é empenho também, né? Sim, mas porém, naquela época, especificamente, eu tinha até um veículo, eu vendi para ficar por conta de estudo. Falei, eu não quero ter conta, nessa época eu morava com meu pai, então não tinha custo com nada, mas era do meu veículo, pagar prestação e faculdade e tudo mais. Falei, não, tem que diminuir o máximo possível para focar. Então aí foi o que me deu condição para isso, né? Mas o que aconteceu? Eu passei perfeito e tal. No primeiro dia, eu fiquei porque lá, não sei se você já teve a oportunidade de entrar dentro de um presídio para, não como preso, mas para conhecer. Graças a Deus, não. O que acontece? Espero nem passar na porta. Aí, nesse primeiro dia, eu fiquei na área da alimentação. Então, a gente acompanha os presos ali, que é mais tranquilos, vamos dizer assim, que está no outro patamar lá dentro, e eles tomam conta da alimentação. Só que sempre tem que ter os agentes para acompanhar a entrega da alimentação nos pavilhões, né? E de manhã deu tudo certo, tava eu mais uns 4 presos, mais uns 4 agentes, né, acompanhando até mesmo para ensinar. Na hora do almoço, aí um dos agentes saiu, ficou só 3, eu e mais 2. E aí à tarde, ficou só eu e mais um. O outro tinha saído fazer uma outra coisa, ficou só eu e mais um. Com 4 presos. Tá parecendo cena de filme, né? Os caras vão só diminuindo. Só diminuindo. E eu olhando aquilo ali, falei, gente, mas isso aqui não tá certo. Começou com 4 e agora você tá com 2. E a primeira vez você lá dentro? E a primeira vez lá dentro. Antes vocês fazem uma preparação? Sim, justamente. Umas 3 semanas de preparação pra entrar lá. Entendi. Não é feito assim, já vai esse não. Você não tem passa Não, tem toda uma preparação, né? E aí, nessa última etapa do dia, que a gente estava acompanhando esses presos para distribuir alimentação, eu e mais esse outro agente que estava lá, ele tinha esquecido uma chave para abrir um portão para passar a alimentação lá para dentro. E o presídio lá tem tipo uma gaiola, a gente chama de gaiola, no qual todas as grades são fechadas, é literalmente uma gaiola, como se fosse uma gaiola pensa numa gaiola de um leão. E aí ele falou, fica aí com o pessoal, eu vou lá buscar a chave, tô voltando. Falei, esse pessoal fez casinha pra mim. No primeiro dia já deixar eu sozinho. E aí, como que eu vou falar não, né? No primeiro dia, aí os presos ficou lá no cantinho deles com a mão pra trás, eu aqui na frente, orando, pedindo a Deus pra não tirar daquilo, nada acontecer. Os presos olhando meio que pra trás, 4 presos. 4 presos. Isso. E eu sozinho trancado com esse pessoal. O roteirista desse filme te sacaneou, hein? Armado? Quem? Você armado? Não, no primeiro não tinha. Não usa, nada, não tinha nada. Assim, eu tinha uma tonfa, né? Que é o famoso cacetete, mas enfim, o pessoal me toma e não, bate. contra 4. Contra 1, você dá doido. E ali eu, orando a Deus, falei, Senhor, me tira disso aqui, me tira disso aqui. Eu até falei, Senhor, se o Senhor me tirar disso aqui, dessa situação, eu nunca mais volto aqui. E aí, graças a Deus, o rapaz voltou e abriu ali. Cara, No primeiro dia. No primeiro dia. Aprovação do cara. Agora que é a sua prova. Agora é sua prova. Sua prova vai ser agora. E aí eu saí lá de dentro, agradeci muito e fui num outro agente que tinha uns 10 anos de casa.
Falei, aconteceu isso e isso. Ele falou, cara, é um absurdo. Até mesmo a gente aprende, para quem faz a área da segurança pública, vai conhecer esse conceito que chama supremacia de força. O que é supremacia de força? A gente da segurança pública não pode estar em desvantagem com o agressor ou qualquer outra pessoa. Ou seja, em numérico, ou seja, às vezes com equipamento, né? Se chama supremacia de força. Véio, então, realmente, a galera fez errado contigo. Literalmente. O cara ficou indignado porque ele falou, cara, não existe, você tem que passar isso pra frente. Tá falando, não, cara, isso foi um livramento de Deus. E aí foi onde que eu pedi pra sair. Mano, podia ter dado muito errado. Muito errado. Então você não ficou nem um dia lá? Dia só. Eu pedi pra sair. Eu mandei uma carta, que tem que mandar uma carta pra pedir pra sair, né? E aí eu pedi pra sair. Literalmente um dia. E falei, por um erro que não foi seu. Não foi meu, eu falei, isso que é livramento de Deus. Cara, e graças a Deus realmente foi livramento de Deus, né? Então não aconteceu nada, Não aconteceu nada. Eu tava esperando um plot twist, bem. Graças de verdade. a Deus. Não, mas graças a Deus. Não aconteceu nada, mas o que acontece? Isso foi um start interessante para 2 situações na vida. Eu falei assim, peraí, se Deus não me colocou aqui para ficar aqui, é porque tem alguma coisa para mim. E eu já tinha pensado alguma coisa nessa situação, né, da comunicação. Eu falei, eu vou voltar para a área. Onde que eu voltei para a área? E Deus foi trabalhando na minha mente e tendo esse projeto. Eu lá venho trabalhando com esse projeto desde 2021, pensando, né, formatando a ideia, né. E aí, 2 coisas que me aconteceu. Eu entendi que para todos nós, Deus tem um propósito. Às vezes a gente força com o nosso braço, né, querer estudar e fazer, e vai acontecer. Porque é impossível uma pessoa começar uma academia e focar e não ficar forte, alguém pensar em emagrecer e focar e não emagrecer. Então, tudo na vida, se a pessoa colocar foco, ela vai acontecer aquilo lá. Só que o conquistar, muitas vezes, sem Deus, é um esforço em vão. E essa situação específica, para mim, eu tive muito certeza disso. Foi onde que eu comecei eu não era cristão na época, não era batizado, foi onde que eu comecei a buscar informação, ir em algumas igrejas, e ali eu percebi que realmente, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que colocar Deus no primeiro lugar. E ali eu entendi isso. E foi onde que eu comecei, a partir daí, a buscar a Deus e também a formatar aquilo que eu queria fazer. E entender que Deus sempre tem um propósito na nossa vida, e o propósito que Ele tinha para mim é o seguinte, você tem que ficar nessa área, você vai fazer isso, é assim, sim, e continua que eu vou te dar as ferramentas e as ideias. E aí foi acontecendo até eu chegar nos dias de hoje. Inclusive, interessante que eu comentei isso, que eu falei, eu jurei para Deus que nunca mais eu ia voltar lá, só que eu voltei. Só que eu voltei pela igreja, a gente tem um trabalho muito bonito, que é de levar o evangelho para dentro das penitenciárias. E na primeira oportunidade que eu tive de ir lá levar o evangelho... mas agora você foi escoltado. Não, você foi com a escolta muito mais forte. Sem dúvida, né? Escolta santa. Encontrou os velhos amigos de trabalho, sacanas? Alguns sim, outros não. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala para Deus, Deus, me tira disso que nunca mais eu volto, às vezes você não vai voltar naquela formação, daquele jeito que você tá, mas ele vai te colocar naquilo ali de uma outra forma. E isso foi legal para mim, porque quando eu cheguei lá na primeira vez, no mesmo local que aconteceu as mesmas coisas, só que eu fui ali para ministrar a palavra de Deus, me deu uma tranquilidade, uma paz tão grande. Eu falei, agora eu entendi, Deus, por que o Senhor não me deixou aqui? Não é para não voltar aqui, mas voltar aqui com outro propósito. E essa é a visão que a gente tem que ter também na vida e no empreendedorismo também. Às vezes as pessoas ficam muito bitoladas em uma situação específica. No seu caso, eu sou designer, mas às vezes Deus tem coisas grandes para cada um de nós. E a gente não dá espaço para que ele possa trabalhar. Isso é muito importante, né? A gente, obviamente, trabalhar, buscar ganhar a nossa grana, o nosso dinheiro, mas sempre ter na base de Deus. Eu acho que isso é muito importante. Foi o que me deu inspiração e me dá até hoje, para que eu possa continuar. E eu tenho certeza que tudo isso que vai começar agora, a partir do mês que vem, eu não sei até onde vai chegar isso, é infinito. Mas só de estar nas mãos dele, né, eu tenho certeza que vai longe. Vou te falar um negócio, viu, cara? Esse canal aqui, tá vindo uns caras muito massa. Porque, juro pra você, pode perguntar ao Max, a maioria dos caras que vieram aqui, todos eles falaram sobre Deus nos episódios. Sim. Todos, cara. Todos. Independente da religião. Sim. Independente da religião. Falaram que Deus estava com ele nessa construção de sucesso que teve. Isso é muito interessante, cara. Sim. Eu sou católico, eu nasci e cresci católico. Minha mãe é muito religiosa. Minha mãe é uma católica apostólica romana. É daquelas que vai na igreja todo domingo. Natal, só faz a ceia à meia-noite e todo mundo só come quando minha mãe chega, depois da vigília.
Minha mãe é dessas. Então, assim, eu aprendia muito com a minha mãe em questão de conhecimento religioso, sobre a Bíblia. Ela lia a Bíblia sempre. Colocou a gente na catequese, eu fiz crisma, fiz tudo, cara, todo o processo. Que legal. Então, assim, independente da religião, cara, eu não sou o cara que vai falar assim, você é, sei lá, você é da Sal da Terra, você é da congregação, você é vagabundo, você só quer roubar dinheiro, você quer só enganar os outros. Não, cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber sua crença é em quem? Em Deus? É no mesmo Deus que o meu? Sim. Maravilha, é isso. Entendeu? É isso aí. Você tem a ciência de que Deus está com você, você acredita que Ele está com você, você é temente a Deus, então é isso, pra mim serve. Independente da sua religião, entendeu? Então, assim, eu acho importante você tocar no assunto de que Deus esteve com você, que Deus te salvou, que Deus te ajudou a conquistar o que você tem. É importante você ter esse reconhecimento. Sim, sem dúvida. E você sempre lembrar dele, independente do momento. Se você tá com um momento difícil e principalmente se você conquistou algo e você lembrou que foi ele que te ajudou a conquistar. Perfeito. É muito importante você falar isso, cara. É interessante isso que você comentou, porque muitas pessoas, inclusive eu não me afasto disso, né? Eu também era bem cético com relação à religião, né? Eu ia de vez em quando na religião católica, de vez em quando ali na evangélica de alguns amigos, mas muito cético, não acreditava, acreditava de, não tem por que eu seguir isso, né? Muitas vezes porque às vezes a gente vai ganhando dinheiro, vai prosperando e a gente acha que não depende de Deus, não tem nada a ver, né? Muitas vezes. Só que eu percebi que ao longo do tempo, tudo aquilo que eu construía era meio que em areia, alguma coisa que não firmava, não tinha uma base sólida, né? Fazia, esforçava, só que sempre não dava em nada, vamos dizer assim. Ou alguma coisa acontecia, alguma situação acontecia e me tirava daquilo ali. E eu falei, gente, tem alguma coisa por trás disso, não pode ser tão natural desse jeito, né? Então as pessoas muitas vezes que estejam escutando a gente agora, às vezes tem uma ideia, às vezes está no empreendimento, às vezes está num trabalho, e fala, gente, eu não rompo, o que está acontecendo? Às vezes rompe, mas logo volta para trás, depois continua de novo, fica nessa gangorra. E, obviamente, respeito todo mundo, todas as religiões, todo mundo que pensa diferente, mas conforme você comentou também, todos que estiveram aqui falaram sobre isso, eu creio que todo aquele que coloca de verdade Deus em primeiro lugar e entende que tudo que a gente vai começar não depende da gente, mas sim uma provisão dele, fica muito mais fácil. Imagina você colocar um projeto seu, seja lá o que for, primeiro na mãos dele. Fica muito mais leve, né? Então, Jesus mesmo falou, me traga o seu fardo e pega o meu, porque o meu é muito mais leve, né? Então, isso é muito importante. Então... Isso é verdade. Eu acho que assim, fazer uma ligação com o que você falou, eu acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você pede orientação pra ele, você vai enxergar alguma coisa, por mínimo que seja, cara. Pode ser, sei lá, um probleminha que pode ser pequeno pra muitos, mas pra você tá te incomodando muito, e você para naquele momento, reflete, medita e pede a Deus um auxílio, por mais mínimo que seja. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, parece até bobo, cara, mas eu senti muito nesse momento. Eu tô passando por uma situação financeira não muito boa, né? E eu queria muito trocar um monitor que eu uso pra trabalhar e também pra jogar. Eu queria um que me atendesse nos dois lados. E eu vi uma promoção do monitor que tava num preço muito bom, só que eu tava com receio de usar o dinheiro e não conseguir cobrir aquele dinheiro. Repor ele, né? E aí eu falei assim... Eu deixei ele no carrinho lá, né? Foi no site do Kabum, inclusive. Deixei no carrinho e fiquei, cara, será que eu compro? Será que eu não compro? E depois, se eu não conseguir esse dinheiro pra poder repor, o que eu vou fazer? Aí eu juro pra você, eu parei na hora assim, fechei o olho e pensei assim, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal que seja, qualquer um. Que se eu posso clicar e concluir a compra. Cara, eu juro pra você. Passou uns 5 minutinhos depois, eu fui atualizar o carrinho, ele tinha caído R$100 o preço. Olha só. Por mais bobo que seja. Pô, cara, o monitor, você tá pedindo Deus pra te ajudar a comprar um monitor? Cara, não é a situação, não é o produto, não é o item. Sim. É a ação que Deus trouxe pra provar que ele está ali com você. Perfeito, é isso mesmo. Pra te dar a certeza que ele vai estar com você sempre, independente do que seja a situação. Perfeito. Então, eu pedi pra ele com fé, ele percebeu a minha fé, ele sentiu que eu tava pedindo com fé pro meu filho. Pode ser qualquer coisa, pode ser um chiclete que caiu no chão. Se você pedir com fé, eu vou te provar que eu tô aqui com você. E foi o que aconteceu. Eu fui lá, comprei o monitor.
eu vendi o meu usado por um preço que cobriu aqueles R$100 que ele me deu de desconto. Olha só, viu? Ainda assim, foi restituído. Benção demais. Então, tipo mas assim, é assim, por mínimo que seja, é um testemunho de que Deus tá com você, cara. o tempo todo, né? Só que essa situação da gente ser cético com algumas coisas, eu também passei por isso, e até a gente que é cristão, muitas vezes a gente passa. Sim. Porque assim, a gente também passa por dificuldades, por provações, né? E a gente fala, mas peraí, cadê Deus nessa hora? Né? Coloca até em dúvida a gente. Questiona, né? Questiona. E Deus sabe disso, cara. Deus Sim, sabe das coisas. E assim, a gente não é perfeito, né, cara? Não, jamais, não é. Mas por isso que a gente tem que descansar, né, em Deus. Isso é o mais importante. Então, essa situação que eu trouxe aqui com relação a colocar Deus em primeiro lugar, justamente é por conta disso. Eu passei por muitas coisas na minha vida, no qual eu não coloquei, não entendi o porquê, e as coisas não aconteciam. Quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, comecei a buscar, a aprender, a cada vez mais mergulhar nesse universo da Bíblia, de Cristo, conhecer a Cristo, cada vez mais eu fui tendo uma revelação e cada vez mais ele foi me suprindo de ideias, porque às vezes eu estou falando aqui algumas ideias do projeto, que vai acontecer, que não vai, e falo, de onde que veio isso? Nem eu sei. Muitas vezes é Deus colocando em nossas mentes, né? Cara. É assim que funciona, nem Exatamente, eu sei. Mas você é muito inteligente. Não sou, não. Isso a situação da central de vagas, para você ter uma ideia, dentro do projeto, eu estava parado no sinaleiro e vi um outdoor escrito central de vagas, não sei, de algum curso, alguma coisa. Eu falei, por que não colocar uma central de vagas dentro do projeto? Site, do nada. E assim, isso não vem do nada, né? Vamos dizer assim, isso obviamente que é obra de Deus também, muito importante. Sim. Então, todos os insights que nós temos para projeto, até mesmo dentro da nossa empresa, a gente olha para dentro da empresa e fala, o que eu posso melhorar aqui? Então, às vezes, tem isso, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha fonte de renda, aumentar mais o meu recurso financeiro? Tudo isso, eu creio, de verdade, que a gente primeiro tem que colocar Deus em primeiro lugar, tem que entender um pouco disso para que as coisas possam acontecer. E aqueles que, às vezes, até mesmo você comentou, não acredito, faz o teste. Faz o teste. Experimenta Deus, deixa Deus agir, que eu tenho certeza que vai se surpreender. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Como é que é o nome dele? Da Ubercap? O William. O William veio aqui, não sei se você viu o episódio dele. Ele contou que na época teve a pandemia e coisa e tal, e ele tava super desacreditado, cara. E ele não sabia o que fazer mais. Tava orgulhoso em relação à ajuda dos irmãos que estavam levando cesta básica pra ele. E aí teve uma hora que ele teve um insight realmente, que ele falou assim, Deus, não vou ser mais orgulhoso, vou aceitar de bom grado. Perfeito. E foi na hora que ele teve um insight pra poder fazer, resolver a vida financeira dele. Foi construir o tapetinho higiênico, cara. Viu só? A mesma coisa eu tô vendo em você aqui agora, contando sobre o negócio de central de vagas. Porque assim, se você pede pra Deus, pelo amor de Deus, bom, Deus, misericórdia, me dá a solução, me entrega o retorno financeiro que eu tô precisando. Deus não vai colocar dinheiro no seu bolso ou na sua conta magicamente. Ele vai te dar sinais para que você encontre esse caminho. E um dos sinais foi esse da central de vagas que você viu. Sim, ele te deu o caminho, ele te mostrou, te deu o sinal. E eu acredito que vai ser uma das partes dentro do projeto mais importante, que é essa busca de pessoas por vaga, por emprego. Isso acho que falta muito isso também no mercado, né? Uma conexão qualificada. Uma conexão qualificada. E sobre isso também, para reforçar, é importante que muitas coisas não acontecem na vida da gente por conta do ego. Por exemplo, ideia, tá? Não precisa pagar royalties, não. Cara, já pensou se todo profissional tivesse avaliação igual um Uber? Pois é. Por que não? Aí, ó. Já pensou se na hora que eu vou contratar o Reiferson, ele tá lá com 5 estrelinhas? É uma ideia? Por que não? Aí, ó, viu só? Não é? É verdade. Porque, cara, eu fico imaginando o seguinte, o sistema antigo, a indicação, a pessoa liga, às vezes a empresa fica desconfortável de falar, ou às vezes... Fica insegura, né? Fica insegura, e a outra fica com dúvida de perguntar, mas, cara, se você tem um sistema de ranqueamento, sim, o próprio profissional vai se comportar diferente. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um dos fatores que está faltando no mercado é realmente isso, a qualificação. Hoje a gente tem o LinkedIn, né? Que faz muito essa parte.
Mas eu não conheço muito a fundo o LinkedIn. Você usa mais, né, Rê? Eu uso mais. Mas é igual você comprar um produto na internet, cara. Por exemplo, você tá olhando na televisão. Sei lá, o modelo da televisão é a marca LG. Beleza, a marca LG é boa. Mas esse modelo de televisão, será que vai me atender? O que você vai fazer? Você vai procurar comentários de quem já comprou. Perfeito. Né? É basicamente a mesma coisa, né? O profissional tá lá disponível. Sem gerar processo para a empresa que avaliou também, né? Exatamente. Porque... A empresa tá lá. Mas o LinkedIn, o que acontece? É uma rede social para você fazer network. Uhum. É uma rede social para trabalho, né? Então, assim, tem lá o profissional, ele tem um mini currículo lá dentro. Se o cara não souber se posicionar dentro dessa rede, se ele não souber fazer a descrição do perfil profissional dele dentro dessa rede, ele não vai ser visto, não vai ser reconhecido, né? Uhum. Eu tenho alguns profissionais de design que trabalham comigo hoje lá, onde eu trabalho, que eles têm conta no LinkedIn, mas não movimenta. E eu fico pegando o pé deles. Eu sou um, cara. Eu fico pegando o pé deles. Gente, movimenta essa rede. Vocês não ficam dando moral pra essa rede, mas essa rede aí ajuda bastante. Entendeu? Vocês não vão trabalhar aqui pra sempre, entendeu? Vocês querem crescer, vocês querem ser visto, usa a rede. Sem dúvida. Tem que usar a tecnologia e as ferramentas disponíveis, não tem jeito, tem que usar, né? Tem que adaptar elas também. Porque hoje em dia, se a gente não se adaptar às ferramentas e entender para onde que ela está nos levando, a probabilidade da gente de alguma forma sair do mercado ou até mesmo passar por alguns maus bocados é bem alta. A gente tem que se adaptar. Exatamente. A inteligência artificial tá vindo aí dando uma porrada. Sem dúvida. Se você não se preparar, se adiantar, você vai ficar para trás. Porque vai vir os profissionais que estão se adequando à ferramenta, né? E vão sair na frente. Aí sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão ficando no patamar vão falar, ele é Nutella, ele usa inteligência artificial. Meu amigo, vai falar pro cara que capinava a horta que o fazendeiro que tá passando o trator lá para fazer 1.000 hectares é Nutella. Amigo. Você comentou sobre inteligência artificial, interessante. Quando eu comecei o projeto, não tinha esse negócio de inteligência artificial, 2019, GPT, né? Não existia nada disso. E Era era tudo na mão. Existia, mas era bem mais restrito, né? Exatamente. Era Então, mais pessoal que já era do o Max, ramo. O Max, inclusive, já mexia, né? Já. O Max, já conhecia. O Thiago Max. Ah, é? É, o Thiago Olha Max. só. É outro Max. Ah, entendi. Outro Max. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu coloquei o meu projeto no papel, eu escrevi muito. Acho que eu devo ter mais ou menos umas 900 páginas escritas, na mão mesmo. Caraca, no Word. tem isso ainda, sabe? Tem, tudo salvo. Cara, isso tudo é muito salvo. interessante. Pronto, Só que- agora você joga lá, né, e pede pra ele fazer. É isso que eu ia falar. Por exemplo, eu fiz um teste nesse dia para trás, eu peguei o escopo que eu fiz da empresa, né? Toda a página que eu fiz, explicando o porquê da mídia, isso que eu comentei com vocês aqui, tá tudo lá escrito. E eu coloquei no ChatGPT para ele criar uma empresa para mim, quem somos e tudo mais, visão, valor, aquela coisa toda. E coloquei tudo aquilo que eu queria, ele me deu pronto, do jeitinho que eu queria. E assim, quando eu comparei com o meu, a qualidade ficou outra. Obviamente que a gente tem que dar um tapa ali, Sim, tem que com colocar, certeza. a gente tem que fazer toda a parte ali pessoal, né? Sim. Personificar aquilo ali. Mas eu falei, gente, por que eu não conheci isso antes? Já tava rodando há muito tempo. Ele usa uns termos que a gente não pensaria em usar. Justamente. E às vezes o termo ele encaixa de uma forma errada que você só faz um ajustezinho. Justamente. Então abre a mente. Abre né? a mente, muito. Não, e tem muita coisa ainda que você vai adicionar no Sem dúvida, seu muita projeto. coisa, muita Que coisa. a produtividade vai ser muito alta, entendeu? Sim, sim. Você vai conseguir, nossa, E teve infinito. atualização Realmente hoje, é viu? infinito. E teve atualização hoje do GPT. Sério mesmo? Antes de vir pra cá, eu fui fazer um teste. Eu falei, mas peraí, 5? Eu tava usando o 4.0, mini, high e tal. Nossa, Falei, mano. cadê as minhas ferramentas? Meu Deus. Sumiu tudo. Me devolve. Tá difícil de acompanhar. Já tá difícil de acompanhar. Cara, Teve atualização. eu tô usando muito inteligência artificial, cara. E ajuda demais. Nossa, cara, E não faz sentido não usar. cara, não faz Entendeu? sentido. Photoshop, o pacote Adobe hoje inteiro tá com inteligência artificial. Cara, sério mesmo, você que já trabalhou com design gráfico, fez Zank e tal. Cara, pensa, na nossa época, mexer com Photoshop. Nossa. Você pega a canetinha lá e vai botando os pontinhos pra recortar a imagem. Mano, hoje você dá um clique. Cortar um cabelo. Nossa, que é isso? Você ganhou um Tanto dia de trabalho. que É verdade. eu fazia esses cortes era no Corel. Nossa, mano. Você acredita que eu Sofria. aprendi a mexer corte no Corel? Nossa, Mano do é? céu. Eu falei, nossa, é difícil demais. Não é Carlinhos que fácil. me ensinou. Carlinhos que me ensinou. Ô, Carlinhos,
Seu viado. Você tem que vir. Eu já te chamei, você fica aí me enrolando. Você quer saber só de ficar tocando junto com o preto? Você acha que eu não tô sabendo, Conversa direito, cara. Você fala preto. O preto é do estúdio. Preto é o apelido do cara. Do estúdio não de é porque ele tá sendo racista, tá? Preto é o estúdio de tatuagem preto. Estúdio de tatuagem. O cara fala, hoje em dia tocando com preto. O cara é mesmo, né, cara? Eu tô falando com gente aqui que não... pô. Ô, Carlinhos. Cancelando o podcast porque o cara é racista. Ó o corte. Tá aí. Se for o Carlos Emanuel... É ele mesmo. É ele mesmo? A gente trabalhou junto na Fênix. Aí, ó. Tô falando, mano. Tá vendo? A gente vai puxar... A gente puxa o fio. Tá todo mundo interligado. Inclusive, esse projeto eu comentei com ele uma vez. Falei, o Carlinhos, e você falou, vamos trocar uma ideia depois eu quero conversar com ele também sobre isso. Quer dizer, eu quero conversar com o mercado inteiro. Mas primeiro eu preciso startar ele, começar para buscar parcerias, explicar como vai acontecer, como o próprio nome diz, mídia infinita, eu estou aberto para infinidade de ideias. Até mesmo, por exemplo, já vou tomar a sua ideia, não sei se você vai cobrar royalties, de colocar o 5 estrelas. Não, acabei de te fornecer. Por exemplo, também não apenas no cadastro de vagas, também nos fornecedores. Sim. Dos pontos que nós vamos ter na plataforma é o seguinte: a partir do momento que a gente passa uma demanda para determinado fornecedor, nós vamos acompanhar essa demanda. E ao final nós vamos entrar em contato com esse cliente para entender com quem que ele atendeu, se foi atendido bem, se foi entregue, quanto que foi, para a gente criar um banco de dados para que possamos ter em nossa plataforma apenas fornecedores qualificados. Hoje lá na Fast Imprimir a gente usa isso, só que é um recurso interno. Normalmente, como a Fast Imprimir não atende o cliente final, muitos clientes final ligam. Então, principalmente quando a gente erra num tráfego pago. Uhum. Meu amigo... Acontece muito. Rapaz, lá fica pior que... Fila de banco. Fila de banco. Hoje em dia não tem mais, toda, né? Não, toda hora ligando. Não, eu quero fazer um banner. Quando a gente erra, mano, que vem de cliente final, e o que a gente faz? A gente direciona para os nossos clientes. Então, normalmente, e esse direcionamento, normalmente eu acompanho. Para saber, a demanda está sendo suprida, os caras estão sendo bem atendidos, o cara está dando conta. E normalmente os caras não respondem, Max, eu tô meio apertado aqui, eu vi que você me indicou, não tô dando conta. Aí a gente vai indicando outros. Por quê? Quando a gente indica, às vezes a percepção que o cliente final tem é tipo assim, não, o Taese não fazem, mas eles estão me garantindo que essa empresa vai fazer. Então, acaba levando o nome. Sim. E também para trazer essa tranquilidade. Sem dúvida. Por exemplo, você é um cliente da Fast Imprimir. Então, tipo assim, como que você se sentiria se você chegasse na Fast Imprimir e eu estivesse atendendo o seu cliente? Uhum. Primeiro, você ia se sentir enganado. Você ia ver que não dá para concorrer no mercado, porque como que você vai bater Não faz sentido. Vender para o cliente mais barato que eu tô. Então não tem como. Então, tipo assim, a gente preza muito por isso e a gente faz esse ranking, tipo, olha, indicação, o cliente está precisando, a gente vê, você está em qual região? Você está em qual bairro? Aí a gente vai direcionando. Interessante isso que você comentou, que entra na sua área de designer. Hoje em dia, as pessoas, elas acham que como a inteligência artificial ajuda muito, basta entrar num site de criação de logomarca e fazer uma logomarca. Mas não sabe que é muito personalizado, uma logomarca bem feita, tem que contratar um designer que sabe mexer com aquilo. Vou fazer um banner para divulgar no Instagram, ou seja lá, em qualquer outra rede social. Vou entrar aqui num outro site que faz o banner, coloca a informação, vai sair pronto. Vai lá no Canva. E faz. O que acontece? Faz, obviamente que faz, só que não substitui o profissional. É tudo muito personalizado. Por isso que muitas vezes as pessoas divulgam e não tem resultado. Por que eu não tive resultado? Não é porque você não teve resultado. É porque aquele profissional que se especializou naquilo, ele tem o time, o caguete, todo um know-how para criar aquela peça gráfica, né? E, por exemplo, que você comentou, o pessoal vai lá, foi de um erro, tráfego pago. A pessoa tem que ser especializada naquilo ali. Por isso que a ideia da mídia infinita é para isso também. É para, de acordo com aquilo que o cliente informar na plataforma, a gente direcionar especificamente para quem faz aquilo que ele precisa. Justamente para não dar a margem de erro, né? Para diminuir o máximo possível. Então, assim, eu acredito que as ideias, elas vão surgir, vão acontecer.
Estou aberto para, inclusive, trazer parceiros também para dentro do projeto, né? Na época, quando eu comecei, eu até oferecia a um amigo meu, vamos entrar e tudo mais, fazer, só que aí falou, não tem dinheiro para pagar, vai ter que entrar, é questão mesmo de pensar lá na frente, falou, não consigo, porque eu tenho que pagar minhas contas, não tá certo. E aí demorou um pouco a mais, alguns anos, porque eu tive que colocar a mão na massa, eu não sabia fazer site, nada disso, eu tive que aprender tudo isso. E por isso que demorou um pouco mais. Se eu tivesse descobrido o ChatGPT há um tempo atrás, provavelmente estaria rodando. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe do tempo certo, então isso é sem muito contar importante. que você pesquisar, estudar antes, para poder construir tudo isso, te deu um know-how para você poder... Perfeito. Entendeu? Se aparecer alguma coisa, algum problema, você já sabe como resolver. Talvez você não precise colocar a mão na massa para resolver, mas você sabe como resolver. Se chegar alguém, algum espertinho tentando te passar a perna, você fala assim, não é assim que funciona. Não, porque eu mesmo já fiz. Ajuda muito, sem dúvida. O próprio exemplo que eu gosto de usar muito é esse podcast aqui. Galera, o que você mais vê aí é o cara fala, monta um podcast, faz um podcast. É fácil, meu amigo. Na hora que você olha para aquele lado ali, que você vê o Giuseppe Forelha. Aí você vê. Então, aí você vê. Olha o tanto de tela que tem aberto, meu amigo. Você acha que câmera, né? Então, você acha que é só comprar uma mesa, uma tela, pôr as câmeras e filmar? Meu amigo, tem que valorizar o profissional que toca o negócio. Então, tipo assim, não adianta você comprar o melhor caminhão se você não tiver um motorista que vai cuidar daquele caminhão, vai extrair o melhor do caminhão sem comprometer ele. Sem dúvida. E essa ideia, o compartilhamento, né? Por que eu vou gastar toda uma energia para criar toda uma estrutura que eu não tenho know-how, sendo que ninguém tem? Então, por que não? Né? Aproveitar essa energia, essa competência de cada um. Então, a ideia é isso, é trazer esses profissionais e entregar para o mercado que precisa daquilo. Porque o mercado está muito carente também de serviço e produto. As pessoas falam, mas não tem trabalho, não tem serviço. Tem. É porque às vezes você não está sabendo se posicionar, às vezes você não está sabendo contratar a pessoa certa para te ajudar nisso. E às vezes o seu ego de achar que você sabe fazer não está deixando você crescer. Então, muitas vezes, o ego também, ele atrapalha, nos trava. Por isso que, assim, falando de experiência própria mesmo, né, de conhecimento de causa, muitas das coisas que eu fiz até hoje, meio que travou, porque eu falei, não, vou deixar no meu braço, conforme eu comentei anteriormente, né? E quando eu entendi que a gente tem que liberar do ego para que deixar as coisas fluir e outras pessoas dar ideias, a possibilidade de tudo aquilo dar certo é muito maior, muito maior. A palavra é delegar. O pessoal, a galera que está começando a empreender, a maioria ainda não sabe o poder de delegar e não sabe delegar da forma correta. Então, por isso que peca na hora de contratar, contrata errado, fica com medo de delegar, aí, pela aquela experiência errada, ele nivela todos os outros pela aquela experiência. Exatamente, velho. E é uma coisa que eu também sofro, porque, tipo assim, eu sou um cara que tem a mente um pouco fechada, então, se eu experimento esse produto aqui e não gosto dele, eu não vou dar a oportunidade para me experimentar outras versões dele. Eu fico com esse preconceito. Mas isso aqui não tem como você não gostar, não. Não, esse é gostoso. Monster, ó. Marca eles lá, viu? Vou marcar. Interessante demais. Porque a gente falando aqui, inclusive, dessa embalagem, por exemplo, para criar essa embalagem nesse formato, essas cores, teve um trabalho aqui. Não, de criação, sem falar que é o seguinte, aqui. Não é qualquer máquina que imprime isso aqui, não. Justamente. Essas cores, a Monster, ela fez um monstro. Porque não é um simples semic que imprime isso aqui. Você sabe quem que imprimiu essa embalagem? A latinha? Não. Então você vai lá medir finita que a gente vai te encontrar quem faz. Boa, aí, ó, viu? Boa, essa foi boa. O cara fez o jabá dele. Não conhece quem faz, vai lá que se a gente não tiver ainda no nosso banco de dados, nós vamos ter e a gente vai buscar isso. Essa é a ideia, sabe? Trocar essa figurinha, passar para o mercado, para que a gente possa contribuir aí no nosso mercado da comunicação no geral, né? A comunicação visual, digital, tudo também, isso é muito importante. A gente conseguir, de alguma forma, dentro da nossa experiência, contribuir com tudo isso, sem dúvida nenhuma. Show de bola. É isso aí. Cara, mano, tipo assim, você foi bem resumido,
Tem muita história aí. Tem muita história aí que a gente eu não sei qual é o extrair. tempo que tem, então eu tô resumindo aqui, tem muita coisa pra falar. Não, só aqui, por isso que eu falei, tipo assim, aqui é descontraído, é à vontade, é um bate-papo aqui, não tem questão de tempo. Então, tipo assim, eu sei que tá bem resumido, sim, mas foi um bate-papo muito top. Então, vai ter oportunidade pra gente sentar de novo, perfeito. Conversar de novo. Com certeza. Com o projeto rodando. Isso mesmo. Sem dúvida. Eu quero que você volte aqui quando o projeto estiver bombando. Top. Rodando, porque aí vai ter outros outras BOzinhos pra gente poder... Você vai ensinar pra gente como é que você resolveu os BO que você encontrou. E que eu tiver alguns BO que eu tenho certeza que eu vou ter, Max, me ajuda aqui. Na hora. É isso aí. Show de bola. Muito bom, cara. É legal demais. Mas assim, eu agradeço, né? Obviamente, conforme eu comentei, tá resumido. Enfim, mas às vezes é mais importante o conteúdo do que toda aquela... ser prolixo com a situação, né? A gente tem que, mais importante, a gente tentar passar a mensagem de que, primeiro, não é pela força do braço. A gente primeiro tem que entender que se a gente for pela força do braço, vai acontecer? Vai. Porque tudo aquilo que a gente coloca energia, acontece, seja lá o que for. Só que não se sustenta. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas aqui, primeiro, se não está rompendo, não está acontecendo, coloca na mão de Deus. É isso aí. Deixa a coisa fluir. E aí, depois, eu tenho certeza que todas as ideias que a pessoa vai ter, Deus vai colocando. Até porque as ideias que todo mundo tem, se você não colocar ela em prática, alguém vai fazer no seu lugar. Já viu aquela situação? Nossa, eu pensei nisso. Imagina um cara que pensou no Uber da vida. Alguém pensou isso antes, falar, mas isso não vai funcionar. No iFood, né? No iFood. Ah, você não estava no último episódio. Um exemplo clássico foi o pessoal da Biowork. O pessoal da Biowork, o João Paulo esteve aqui, quando eles foram fundar a Web Rota, eles estavam procurando um negócio viável para eles montarem. E um dos primeiros insights que eles teve, cara... A gente precisa montar alguma coisa para pedir comida. Não existia iFood. E eles passaram, trocaram ideia, foram no bar, conversaram, mostraram a ideia. Cara, isso não vai para frente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O iFood foi lá e apareceu. Aí, depois, hoje eles vê o iFood. Só que eles também têm a consciência de que é o seguinte, mano, se eles tivessem feito, eles não teriam feito como a iFood fez. Então, talvez não teria virado o que virou. Então, tipo assim, cada coisa tem seu tempo, é Deus agindo. Você contou isso e eu lembrei de uma coisa. Rapidinho. Se eu te contar que meu pai inventou o MP3. Olha só. Sabe como é que meu pai inventou o MP3? Claro que ele não inventou, né? Ele não foi lá e... ele não patenteou, não. Mas, não. 1996, nós ganhamos nosso primeiro videogame. Super Nintendo. Nossa, Mario Bros. Aí meu pai tá lá vendo nós jogar Super Nintendo. Pá. Aí meu pai olhou assim, olhou pra fita, olhou pra imagem, música, e pensou assim, se nesse cartucho aí dá pra colocar essas imagens, esse sonzinho que sai, dá pra fazer um trem desse pra colocar música e ouvir andando. Meu pai falou isso na hora. Não, nós era pequeno, né? Eu falei assim, meu pai tá viajando pra caramba, né? E depois lá na frente que eu saí o MP3, meu pai falou assim, aqui ó, era disso aqui que eu tava falando. Eu falei, caraca, meu pai inventou o MP3, velho. Não, cara... Meu pai inventou o MP3. O motorista de caminhão... E tem muitos disso, Tem demais, cara. Por isso que é importante as pessoas colocar em prática. Se vai acontecer ou não, mas coloca em prática. E se prepara também. Óbvio, já pensou se seu pai tivesse um curso de engenharia? É isso que eu ia falar agora. Se meu pai tivesse tido oportunidades diferentes na vida e tal, talvez ele teria feito coisas incríveis, né? Sem dúvida. E meu irmão também é igualzinho meu pai. O MP3 poderia ter sido uma invenção brasileira. Exatamente. MP3 do Valdeci. E essa ideia de mídia, MP3, MP4, depois foi para os outros tipos de mídia, é infinito. A gente está falando aqui da mídia infinita e realmente é infinito. Se a gente fechar a cabeça... Se reinventou. Pode ser que amanhã ou depois o formato do podcast seja totalmente diferente. Hoje é isso aqui, tudo mais, está muito bem feito, os melhores equipamentos, mas daqui uns 2, 3 anos, como que vai ser? Então tem que estar com a mente aberta para isso também. Porque se a gente não tiver a mente aberta para as mudanças e achar que aquilo que a gente sabe é o suficiente, logo a gente vai estar defasado do nosso conhecimento e não vai crescer. Por isso, o mais importante é nós nos afastarmos do nosso ego para deixar com que as coisas aconteçam. Hoje em dia, a humanidade ela está no que está hoje por conta de ego. As guerras, ego.
Você vai ver as empresas aí, às vezes, uma comendo a outra. Ego. Às vezes, um profissional que não ensina o outro a trabalhar. Não vou ensinar a pessoa a trabalhar, você até comentou aqui. Porque se ensinar, ele acha que vai tomar a vaga dele. Ego também. Então, tudo isso influencia. Se a gente deixar o ego de lado, eu tenho certeza que as coisas fluem muito mais fácil. É o que eu estou tentando fazer. Obviamente que eu não sou perfeito, tem muito que melhorar. Mas Deus está trabalhando muito na minha cabeça, na minha vida, para conseguir passar essa mensagem para as pessoas, que é possível sim, tudo começa pequeno, não tem como começar grande. Eu não sei em qual patamar vai chegar a mídia infinita, eu não sei, não faço ideia. Vai começar pequenininho. Só que eu tenho certeza que eu estou aberto para receber novas ideias, novas parcerias, e independentemente daquilo que eu escutar, eu estou aberto, sem ego, para fazer com que isso chegue no maior escala possível, né? Então, acho que é bem por aí. Show de bola, cara. Muito bom. Agora, um quizzinho, uma brincadeira que a gente faz aqui no final. Vai lá. Se você tivesse que começar do zero, com o conhecimento que você tem hoje, e você pudesse voltar no tempo para te mandar uma mensagem, você para você mesmo, lá no comecinho, qual mensagem você mandaria para você? Foco, porque ao longo dos anos eu me dispersei demais em muitas coisas. E eu percebi que essa dispersão fez com que as coisas não acontecessem. Então, o foco é uma das partes mais importantes. Então, assim, se a pessoa que está começando agora um design, ou seja lá o que for, foca naquilo que quer fazer e vai naquilo. Porque acontece, as oportunidades elas vão chegar. As oportunidades chegam assim, a roda, a caminhão. E se toda oportunidade que chega na nossa porta, a gente entender que é uma forma de ganhar dinheiro e ficar focado nisso, a gente perde a oportunidade daquilo que a gente começou a focar. E segundo, que eu passei muito também, e estou melhorando bastante, por isso que eu foquei nessa situação do ego. Muitas vezes não escutar o que as pessoas falavam. Falam, não vou levar por esse lado, é o que eu sei, é o que eu quero, é isso aqui. Então, isso também, se eu pudesse falar para mim há 15, 20 anos atrás, eu falaria isso. Eu não sei em qual patamar que eu estaria hoje, mas eu sei que, para quem está nos escutando aqui, é muito importante a gente focar naquilo que a gente quer fazer. Isso mesmo. Então, isso é muito importante. Bacana. Agora, essa aqui é um pouco mais difícil. Deixa a mensagem para você do futuro. Do futuro? Do futuro. Lá no futuro? Lá no futuro, né? Quando você chegar lá no futuro, cara, eu gravei uma mensagem pra mim. Difícil, hein? Eu não tinha parado de pensar nessa. Essa é difícil mesmo. Eu gosto de manipular as coisas um pouco mais difíceis. Não, mas bacana demais. Do futuro, a mensagem que eu posso deixar pra mim mesmo independentemente do que aconteça, não se afaste de Cristo, não se afaste de Deus. Porque as coisas vão acontecer. Porque é perceptível que quanto mais os homens vão ganhando dinheiro, homens e mulheres no geral, tendo sucesso, vão se afastando de Deus. Né? Porque falar, agora eu não preciso mais. Então a mensagem que eu quero deixar para mim mesmo no futuro é isso. Não sei em que nível isso vai chegar. Mas independentemente do nível que chegar, que eu não me afaste de Deus. É isso aí. Cara, parabéns, é isso aí. Cara. Show de bola. Show de bola. Foi um prazer, é uma honra. Amém. Obrigado. Te receber aqui. E espero a gente poder conversar de novo, bater outro papo no próximo podcast. Eu agradeço, e assim, obviamente, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Eu creio que no próximo podcast a gente vai ter outras coisas para falar, muitas novidades, né? E obviamente, contribuir para o crescimento das pessoas, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente vai passar também, e também deixar a mensagem que sem Deus a gente não consegue. Pode até conseguir ir até certo limite, mas daquele limite muitas vezes não vai passar. Não vai ter sustentação. Não vai ter sustentação. É isso aí. Aleluia. Mensagem, amém. Amém. Tamo junto. Massa, valeu. Cara. Que isso. Muito obrigado. Que isso, tamo junto. Bom Obrigado demais, pela oportunidade. É isso aí. Valeu. Isso aí.